Had a feeling that you called me to say you're sorry. Instead, you just said it's my mistake. Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de processo do trabalho, nossa última aula, gente. Já pensou? Como assim? Passou muito rápido. E então, né, nossa última aula hoje, pelo menos gravada, né? Até terça-feira, pelo menos, da semana que vem, a gente vai estar ainda conectado, né? Até porque terça-feira que vem vocês têm prova, né? Nossa. Bom, espero que estejam todos bem, que não só a aula de hoje, mas toda semana seja muito positiva, muito produtiva, né? Bom, só desejo coisas boas, assim, para vocês. Eu também acho que quando a gente deseja coisas boas, a gente recebe coisas boas, né? O universo faz isso, essa lei da ação e reação, né? Então, e eu procuro desejar o melhor a todos, porque eu sei que, assim, pelo menos uma parte vai me desejar bem também. Enfim. Bom, gente, o que nós vamos falar hoje, né? Aula passada, vocês não acreditam, aula passada a gente brincando e tudo, né? Do susto que eu levei e tudo mais, e eu não gravei a aula, hein? E inclusive, estou devendo algumas aulas que eu falei, inclusive, pro pessoal da noite, que eu ia gravar a aula, porque na quinta-feira eles tiveram um webinar do NPJ, e então até sexta-feira deve ter aula lá gravada, e tá faltando alguns conteúdos para eu disponibilizar para vocês, e isso também vai estar disponível, né? Hoje eu vou fazer um apanhado geral desde dos recursos e tudo, e aí a gente vai falar de liquidação e execução, tá? Aí, quem sabe, eu retiro algumas dúvidas do questionamento que eu fiz em relação à homologação do cálculo, né? Até me perguntaram pro WhatsApp durante o final de semana. Bom, vamos lá. Deixei vocês com as musiquinhas, ó, mas nem meu café eu tomei ainda. Então, deixa eu processar aqui, porque é essa hora, né? Claro, para vocês aí já são 20 para as 8, para mim aqui são só 20 para as 7, né? Bom, vamos lá. Hoje eu não preparei slide, não. Nosso último encontro, então, que eu me baste, né? Hoje vai ser mais um bate-papo, de certa forma, e eu vou falar da matéria, mas de certa forma até de forma informal, tá? Informal assim, mais leve um pouco. Pois bem, a gente falou nesse decorrer do nosso semestre, vamos colocar assim, né? 6 semanas, um semestre, que a parte inicia esse processo, né, com a petição inicial, né? A petição inicial é a forma de romper a inércia, romper o princípio da demanda, e é a forma que a parte tem de agir, né? É a forma que ela coloca, né, naquele tripé de jurisdição, ação e processo. Ela utiliza-se do processo para fazer o agir, por conta da ação, né? A ação, ela ocorre diante da petição inicial. Diante não, né? Inicialmente com a petição inicial. Pois bem, essa petição inicial, ela passa por todo o trâmite, todo o procedimento, né? Que a gente falou, que aí pode ser tanto procedimento sumário, sumaríssimo, ordinário. O sumário é um procedimento que está em desuso, né? Isso nem foi falado por mim aqui com vocês, na verdade. Isso foi do semestre passado, a gente fez só um apanhado.
Mas o sumaríssimo e o ordinário estão aí firmes e fortes, né? Então, o sumaríssimo é até 40 salários, de 2 a 40 salários mínimos, em que a pessoa jurídica, o Estado ou pessoas análogas ao Estado não estejam no polo passivo, né? Uma vez que o Estado ou pessoas análogas ao Estado, exemplo, autarquia, sociedade de economia mista, estiverem no polo passivo, independente do valor da causa, que seria a forma de atribuição ao rito ordinário, ao rito sumaríssimo, independente do valor da causa, será por rito ordinário, tá? Pois bem, uma vez recebida essa petição inicial, tem-se audiência, seja una ou seja inicial, né? Una pelo rito sumaríssimo, inicial pelo rito ordinário. Mas, enfim, os atos que são concatenados na mesma audiência una e são tripartides para o rito ordinário, essa sequência de atos faz-se o procedimento e é o processo, né? Pois bem, o juiz recebe essa petição, tem-se audiência, né, se não tem proposta, se não tem acordo, apresenta a contestação, tem depoimento das partes, a estiva das testemunhas. Pois bem, o processo fica maduro para a sentença, o juiz decide o processo. Essa decisão, ela pode ser terminativa ou definitiva do feito, né? Lembre os senhores, terminativa é aquela que dá término ao processo, porém, gente, ela é sem resolução de mérito, ou seja, não julgou a matéria, não faz coisa julgada material, então somente coisa julgada formal. Ou seja, essa matéria eu posso discutir em outra ação. E a definitiva, essa sentença definitiva, ela sim julga o mérito, e ela faz coisa julgada formal e material, ou seja, eu não posso mais discutir essa matéria nem nos autos, muito menos em outra ação. Tá? É uma das preliminares, o que fala lá coisa julgada é uma das preliminares que está lá no CPC, né? E que a gente apresenta geralmente na preliminar de contestação. Pois bem, essa sentença proferida pelo juiz é dessa sentença que efetivamente partiu a nossa matéria. Essa sentença, ela, diante dos princípios processuais, principalmente duplo grau de jurisdição, ela é recorrível, né? Ou seja, o que é isso, Karina? Na verdade, a insatisfação da parte diante daquela decisão faz com que ela queira ser revista, né? Que aquele processo seja revisto. Pois bem, diante dessa insatisfação da parte, uma vez proferida a sentença, 5 dias há a possibilidade de embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles vão ter possibilidade somente em 3 situações, que eu chamo de oco. O que é o oco? Quando eu tenho caso de obscuridade, contradição e omissão, né? A CLT vai falar que em caso de obscuridade não há cabimento de embargo de declaração e tal, mas na jurisprudência, as decisões dos tribunais, eles aceitam. Então, entrou-se com embargos de declaração, quem vai julgar os embargos, né? O próprio juiz, porque é ele que vai ter que dar os esclarecimentos em relação à sua decisão. Então, no caso dos embargos, eles são dirigidos, né, para o mesmo juiz da causa, aquele que proferiu a sentença. Uma vez interpostos os embargos de declaração, opostos, né, os embargos de declaração, interrompe o prazo para o recurso ordinário. Essa interrupção de prazo quer dizer que, depois de julgado os embargos de declaração, aí sim eu começo a contar o prazo para o recurso ordinário. Bom, se eu não protocolei, se não houve necessidade de embargo de declaração, nem de minha parte enquanto reclamante, nem da reclamada, da sentença, né, da divulgação da sentença, do prolatário da sentença, 8 dias cabe recurso ordinário. Recurso ordinário, a gente já falou dele, tem uma aula, inclusive, gravada só de recurso ordinário. Se você não assistiu, assista lá depois, porque vai te facilitar na prova.
Não só na prova, né, gente? Porque a prova não quer dizer nada. A prova vocês vão fazer aí online, enfim, isso não vai classificá-los, né? A nota da prova não quer dizer muita coisa, não. Pois bem, o recurso ordinário, ele tem prazo, né, de 8 dias. A devolutibilidade do recurso ordinário, ela é ampla, ou seja, você pode retoma ao tribunal fatos e provas, não fica preso só no direito. Essa devolutibilidade é ampla no sentido de, além das matérias que são impugnadas pelas próprias partes, as matérias cogentes, ainda que não impugnadas, ainda que não suscitadas pelas partes, podem ser ditas, podem ser vistas, revistas pelo tribunal. Tá? Então, por isso que fala que tem uma devolutibilidade ampla, né? O recurso ordinário, a folha de rosto, que seria o endereçamento inicial, vai para aquele que proferiu a sentença, para que ele possa fazer o juízo de admissibilidade. E a segunda parte, que seria as razões recursais, é endereçada àqueles que são competentes para o julgamento do recurso ordinário, que neste caso é o Tribunal Regional do Trabalho. Pois bem, Karine, e esse juízo de admissibilidade feito? Bom, o juízo de admissibilidade é o fato de o juiz identificar se o seu recurso ele está condizente com todos os requisitos objetivos e subjetivos inerentes a ele. Bom, os objetivos são aqueles inerentes efetivamente ao processo e subjetivos está inerente efetivamente à parte. Então, aqui eu tenho tempestividade, preparo, unirrecorribilidade, vou ter em relação ao subjetivo a legitimidade, né, representatividade. Então, aqui, obrigatoriamente, você precisa comprovar que você tem interesse, né, é o interesse de agir aqui, então você tem que ter interesse de recorrer, né? Você tem que ser legítimo para recorrer, ou seja, está entre as partes, ou um terceiro interessado em relação ao processo. E diante de o preparo, né? O preparo, a gente está falando de custas e depósito recursal. Em relação ao reclamante, quando ele não é beneficiário da justiça gratuita, cabe a ele pagamento tão somente das custas. O depósito recursal cabe tão somente à reclamada, tá? Por que isso? A CLT esclarece, cabe só à reclamada pelo fato de que o depósito recursal, ele já serve como garantia da condenação, tá? Então, o que acontece? O depósito recursal tem esses valores homéricos e tal, mas ele já fica, ele não vai para o Estado, tá? O depósito recursal não vai para o Estado. O depósito recursal, ele fica numa conta do processo, e aí, quando chegar lá na parte final, que a gente vai falar daqui a pouco, na liquidação e execução, esse valor que foi depositado, ele é liberado para o reclamante, se não teve alteração da sentença, tá? Então, o depósito recursal já serve como garantia para o pagamento da condenação. Então, o reclamante não paga, tá? O reclamante não paga, ele vai pagar só as custas se, somente se, ele não estiver usufruindo das benesses da justiça gratuita. Bom, vou abrir um parênteses. Justiça gratuita na Justiça do Trabalho hoje, ela deve ser comprovada, assim como na Justiça Civil. Então, tem lá o artigo da CLT que vai dizer que tem que a comprovação da hipossuficiência, tá? O que ocorre, gente, é que pela Lei 1060 de 50, a simples declaração da parte ou do advogado na petição vai suprimir aquela declaração de hipossuficiência, ou alguns usam como declaração de pobreza, né? O que é essa declaração? Na verdade, é declarar de que a pessoa, ela não tem condições de arcar com as custas processuais. Se ela assim o fizer, ela vai debilitar os seus próprios
os proventos para a própria pessoa e a sua família, então vai impossibilitar, né, de arcar com esse ajuste com a própria família. Enfim, hoje você precisa comprovar, né? Na Justiça do Trabalho, antes a gente fazia só essa declaração, não precisava qualquer tipo de prova. Hoje não, você tem que apresentar, né? E aí, Karina, o que eu posso apresentar? Olha, a carteira de trabalho que foi baixada, a pessoa está desempregada, né? Digamos que esteja recebendo seguro-desemprego, ou que o salário dela seja não mais do que 3/4 do valor do teto da Previdência, isso vai dar cerca de 2 mil e poucos reais. Então, assim, são algumas possibilidades de prova em relação a isso. Aí, mesmo assim, mesmo aqueles que recebem, tem um salário maior, também pode-se fazer uma declaração, demonstrar, né, os custos, os gastos todos, né, com o pedido para a justiça gratuita. Pois bem, e aí, né, esse juízo de admissibilidade é feito pelo primeiro juiz lá, o juiz Jacob. O juiz que proferiu a sentença, ele vai identificar se esses requisitos estão presentes, se está tudo certo, se foi protocolado no prazo, né, se ele está tempestivo. Ó, gente, é café, hein? E aí, o que acontece? Ele faz esse juízo de admissibilidade, então a gente tem aqui duas possibilidades, né? Esse juízo de admissibilidade, ele vai ser positivo, ou seja, os requisitos estão presentes e tá tudo certo. O que esse juiz vai fazer? Ele vai receber o recurso ordinário e aí ele vai notificar a outra parte, a parte recorrida, para apresentar contrarrazões a esse recurso ordinário. Karina, o que é essa contrarrazão? Contrarrazão, gente, nada mais é do que, entre aspas aqui, uma contestação ao recurso que foi proposto, né? Aqui de forma muito simplista, né, se você tem um recurso ordinário em desfavor àquela decisão, nas suas contrarrazões, além de contra-argumentar, né, o que foi asseverado, né, ali no recurso ordinário, é você reforçar a sentença, né? Para você que está como recorrido, é você reforçar a sentença naqueles pontos que lhe foram favoráveis, né? Então, as contrarrazões acabam sendo uma ratificação da sentença. Pois bem, apresentou-se as contrarrazões, esse recurso vai para o tribunal, né? Bom, mas antes de falar desse recurso no tribunal, a gente tem que voltar e dizer que o juízo de admissibilidade, ele pode ser negativo. Esse juízo de admissibilidade negativo vai denegar seguimento ao recurso, por ausência dos pressupostos recursais. Então, qualquer uma das situações, ausência dos pressupostos, né, eu vou obstar este recurso. Bom, uma vez obstado esse recurso, esse despacho, né, que denegou seguimento ao recurso, né, é um despacho, denegou seguimento ao recurso, esse despacho, ele também cabe recurso. E é o recurso que a gente aqui, para não confundir, lá com o processo civil, que é diferente, tem o mesmo nome, é o agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Vamos fazer uma ressalva. Agravo de instrumento aqui cabe tão somente para esse despacho que denegou seguimento ao recurso, por ausência dos seus pressupostos recursais, tá? O agravo de instrumento aqui não tem o mesmo escopo do que se tem o agravo de instrumento lá na Justiça Comum. Vamos relembrar que lá na Justiça Comum, o agravo de instrumento, ele tem cabimento para as decisões, na verdade, contra, né, as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de piso. Então, as decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que o juiz proferiu durante o processo e que não são nem terminativa nem definitiva do feito, né? Não decide todo o processo. São decisões pequenininhas que ele toma durante o processo. Essas decisões a gente chama de decisões interlocutórias e essas decisões lá no processo civil
recorre com agravo de instrumento. Prazo do agravo de instrumento, gente, 15 dias, né? Pois bem, e aqui, Karina? Aqui, as decisões interlocutórias, a gente já viu isso no decorrer dessas últimas aulas e do próprio material, que as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, em regra, elas são irrecorríveis, né? Irrecorríveis. E aí, o que acontece? Né? Eu tenho uma súmula 214 que vai excetuar algumas situações da possibilidade da recorribilidade de plano de uma decisão interlocutória. De qualquer feita, gente, essa decisão interlocutória, quando é recorrida, ela não é mediante agravo de instrumento, hein? A decisão interlocutória aqui, quando se recorre, é por recurso ordinário ou mandado de segurança. Então, não é por agravo. Mas voltando lá na nossa sequência. Então, juízo de admissibilidade negativo, eu entro com agravo de instrumento, prazo de 8 dias. O que eu vou discutir no agravo de instrumento? Tão somente o despacho que denegou o segmento do recurso. Só. É uma petição também por duas partes. A primeira parte seria a folha de rosto e a segunda parte, a minuta do agravo, tá? Aqui a gente utiliza, né, coisas do direito, utiliza o nome diferente. Então, se no recurso ordinário eu tenho folha de rosto e razões do recurso, aqui no agravo de instrumento a gente utiliza-se o nome da folha de rosto, que é a primeira folha, que é o endereçamento, e inclusive a demonstração dos pressupostos recursais também. E a segunda parte, a gente não chama de contrarrazões, mas de contraminuta, porque a gente está falando de agravo. Coisas do direito, gente, só para complicar, tá? Só para mudar. Pois bem, esse agravo de instrumento, então, prazo 8 dias, né, também tem que seguir todos os requisitos dos recursos, né, então tempestividade, interesse, parará, todos aqueles requisitos, e a minuta. Bom, o que é a minuta, né? Eu vou de encontro ao que está no despacho. Eu vou discutir aquilo que está no despacho, tá? Bom, se houve a oposição de agravo de instrumento, quando o juiz faz a notificação da parte para fazer a contraminuta ao agravo, se eu tiver agravo em relação ao recurso ordinário, né? Quando o juiz faz essa notificação, ele já notifica para que você faça a contraminuta no agravo de instrumento e também faça as contrarrazões no recurso ordinário, tá? Então, antes desse período, você sequer é notificado em relação ao processo que está correndo, aos recursos ali, tá bom? Bom, feito isso, o juiz vai receber a contraminuta e as contrarrazões, é o mesmo prazo, 8 dias, tá? E aí ele vai endereçar isso para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, a gente está com duas situações, uma só do recurso ordinário, que deu o juízo de admissibilidade positivo, e a do juízo de admissibilidade negativa, que a gente está com um agravo de instrumento em recurso ordinário. Pois bem, né? Tanto um quanto o outro, tanto uma quanto outra situação, ambos passam pelo segundo juízo de admissibilidade. Se entende que está tudo ok, eu dou seguimento ao julgamento desse recurso. Tribunal Regional do Trabalho, a gente não pode esquecer, são 24 regiões, né? Não é por estado, depois da emenda 45 de 2004, tornou-se por região. Então, eu tenho 24 regiões, eu tenho um tribunal no qual abarca 2 estados, exemplo, Acre e Rondônia, que é o 14º, e tenho 2 tribunais, São Paulo, né, da 2ª e da 15ª região, de acordo com a demanda. Esses tribunais são compostos de 7, né, no caso de São Paulo, chega a 33 membros, a atuação deles é pelo pleno,
ou pelas turmas, no pleno, principalmente na recepção de novos membros, né, membros esses que são ou membros de carreira ou pelo quinto constitucional, e na edição de súmulas. No caso do TRT, súmulas estão somente para o seu tribunal, vinculante para o seu tribunal. O que eu quero dizer com essas súmulas? Essas súmulas elas devem ser obedecidas por todos aqueles componentes daquele TRT daquela região. E as turmas são essas que vão julgar os recursos que a gente está falando. As turmas compostas por 3 desembargadores, né? Lembrem que o termo desembargador, assim como doutor para advogado médico, é um termo costumeiro, tá? A Constituição Federal, lá no seu artigo 111, quando fala da organização da Justiça do Trabalho, ela usa o termo de juiz, tá? Ela usa o termo de juiz, ela não usa, mesmo falando do TRT, na sequência, né, vai do 111 até o 116, ela não usa o termo desembargador, tá? Esse termo desembargador acabou sendo veio do costume aí, e todo mundo usa, assim como usa doutor, né, para médico, para advogado e tudo mais, mesmo sem ter o doutorado. Coisas da hipocrisia da nossa sociedade, né? Essa coisa de achar que ser chamado de doutor faz muita diferença, né? Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Falando nessa coisa de doutor e de hipocrisia social, né? Ontem foi muito interessante. Eu recebi um vídeo de uma diarista. Muito interessante. Ela chegou até mim, assim, despropositadamente, digamos assim. E aí ela fala o seguinte nesse vídeo. Ela é uma diarista e aí ela fala assim, é muito interessante como as pessoas olham para mim, enquanto a atividade que eu faço, e acham que eu sou menos, que eu sou... Ela usa até o termo assim, como se eu fosse burra, né? Ela usa esse termo. Pela atividade que eu faço. Só que as pessoas estranham se eu começar a falar de política, de economia, de filosofia, dizer que eu falo 2 línguas, né? E aí as pessoas já perguntam, mas por que você está fazendo esse serviço, né? Como se fosse denegrir, né? E por que eu estou falando isso agora, né? Eu falei essa questão de doutora, a gente acaba achando que o fato de ser advogado, de ser juiz, de ser, né, dentro da nossa profissão, de ser desembargador, de ser, né, acha que isso é muito, que te faz melhor que o outro, que... Né? E ontem, quando eu vi esse vídeo, e aí ela fala assim, não há diferença, né, não há diferença. O fato de estar exercendo aquela atividade é porque ela está servindo alguém, no sentido de aquela pessoa às vezes não sabe fazer, não pode fazer, ou em decorrência de outra situação, às vezes não quer nem fazer, né? Mas ela está te servindo, né? É uma prestação de serviço. E você, enquanto advogado, enquanto juiz, enquanto médico, você também está servindo. Você também está prestando um serviço. No final das contas, todo mundo é prestador de serviço, né? Então, e a gente quer ficar sendo melhor que o outro, né? E não é, né, gente? Cada um faz aquilo que ela tá no coração, que seja por necessidade ou por precisão mesmo, assim, dessa necessidade, ou por vontade mesmo. Mas tá te servindo, né? Então, às vezes a gente, né, pega um ônibus, né? O cara tá ali no ônibus, o motorista e tal. A gente acha que o trabalho dele é inferior àquilo que, né? Aquilo que você faz, e no entanto, gente, ele só tá te prestando um serviço, né? E um serviço do qual você não se propõe fazer, né? E tá te servindo. Então, seja diarista na sua casa, seja aquela que lava suas roupas, que passa suas roupas, né? E, poxa,
E, ó, desculpa o meio que desabafo e tal, mas assim, é isso mesmo, sabe? A gente não. Ó, me emocionei. Eita. A gente não é diferente de ninguém, não, sabe? E o Covid mostra isso também. Quantas pessoas a gente já perdeu, independente de dinheiro, de qualquer coisa, sabe? Então, pensem nisso, sabe? Ó, vocês estão. Daqui a pouquinho vocês estão formando. E isso não faz vocês melhores que ninguém, sabe? Nada, nada, nada. Nada. Então, ó, se surpreendam, sabe? Façam o melhor de vocês, prestem o melhor serviço, sabe? Na advocacia a gente ganha esse dinheiro e tal. Gente, mas ó, sejam vocês e vamos em frente. E deixa eu parar aqui, que efetivamente eu me emocionei. E é um vídeo muito bacana. Depois eu vou disponibilizar lá no meu Extra, entra lá, entendeu? Escreveram aqui, fazer o que gosta é divino. Também acho, sabe? Eu penso, quando você faz com amor, quando você coloca o coração, as coisas se transformam, sabe? Se transformam mesmo. E essa coisa da gente zelar pelo outro faz muita diferença, sabe? Muita diferença. Esses dias para trás me falaram assim, que antes de você gostar de alguém, você precisa gostar de si mesmo. Não é não, sabe? Quando você doa o amor, você tem amor, né? Então, esse é o grande lance. Mas vamos voltar, né, gente? Deixa eu voltar. E eu me emocionei de verdade. E é assim. Nádia, respeito. Não só assim, ó, é respeito, é zelo, é cuidado, sabe? Quando você, né? Às vezes, às vezes a gente age tão mal com as pessoas, né? E enfim. Ai, deixa eu respirar. Bom, eu tava parada, tava lá no tribunal, né, gente? Isso, tem que voltar. Bom, lá no tribunal, então você vai julgar esse recurso pelas turmas, né? São três desembargadores, e esses desembargadores, geralmente um relator, um revisor, um vogal, e aí eles vão julgar esse recurso ordinário. Deixa eu correr aqui, que são 7h12, 8 horas eu tenho aula. Esse recurso ordinário, então, ele é julgado pelo tribunal, né? Então, ele pode ter ali êxito ou não, mas a decisão proferida ali no tribunal chama-se um acórdão, porque quando a gente tem o acórdão, é porque trata-se de uma decisão colegiada, tá? Nos tribunais, quando eu tenho uma decisão de um só desembargador, a gente vai chamar de decisão monocrática, que é só de um, né? Bom, essa decisão no recurso ordinário, então, tem a possibilidade de outro recurso, que é o recurso de revista. Entendam aqui que não é um julgamento para terceira instância, né? Até o TRT a gente tem o que a gente chama de instância ordinária. E aí no TRT a gente tem a instância extraordinária, tá? Olha, eu só vou até o recurso de revista, mal até ao extraordinário para a gente voltar, porque é o que interessa efetivamente para a nossa aula, tá? Pois bem, e aí nesse recurso de revista eu também tenho esse juízo, são duas partes, a folha de rosto com os pressupostos recursais e as razões do recurso de revista. Esses pressupostos são os mesmos para todos os recursos, né? Aqui no recurso de revista eu tenho um pressuposto que é específico, que a gente vai chamar de transcendência. O que é isso? Esse recurso ele deve ir além do que só aqueles pressupostos básicos. Ele deve estar vinculado a alguma coisa em relação ao social, econômico, político, né? Algum aspecto, digamos assim,
fora da casinha ali, né? Fora do eixo do processo, né? Fora da caixa. Algo que está além daquela situação, daquele litígio entre as partes ali. Foge do individual, vai para algo maior, né? É o que a gente tem, gente, de certa forma, como repercussão geral, né? Como repercussão geral, lá no recurso extraordinário, tá? Ele vai além, né? Tá além ali daquela. Esse é o ponto. Entrar aqui de forma filosófica para transcendência vai acabar a gente vai falar muito mais de filosofia do que efetivamente de direito. Eu estou em linhas de um artigo em relação à transcendência no recurso de revista. Mas nessa minha correria, na verdade, eu estou com vários artigos engatilhados, mas está difícil fechar algum. Pois bem, esse recurso de revista, então, ele vai para o TST. TST, 27 ministros de carreira, ou pelo 5º Constitucional, né, sabatinado pelo Senado, escolha do presidente, tanto no TRT quanto no TST. O TST ele vai funcionar pelo seu pleno, na aquisição de novos membros, e na edição de súmula, julgamento de súmula. E aí as súmulas do TST, elas vão ser vinculantes para todos os juízes do trabalho, de qualquer região, de qualquer lugar, lá da Conchinchina, né? Até para a doutora Karina, aí em Alto Araguaia, né, minha xará. E aí, esse recurso de revista, então, lá o pleno, ele vai atuar nessa forma. E aí a gente não pode esquecer que lá no TST, além das turmas que vai julgar esse recurso de revista que a gente propôs, ainda tem as sessões de dissídios. Sessões de dissídio individuais 1, 2 e sessão de dissídio coletivo. O que diferencia a sessão de dissídio individual 1 e 2 é que a 1 são dos dissídios individuais que vem lá da vara do trabalho. E da 2, competência do TRT, competência do TST. Qualquer uma e dissídio coletivo, né? Qualquer uma das sessões vai proferir as OJs, orientações jurisprudenciais, tá? Que tem também uma força vinculante, mas não tão qual a súmula, tá? O juiz do trabalho, ele pode julgar em divergência à súmula. Bom, além disso, né? Além disso, então, vamos voltar lá no nosso recurso de revista. O recurso de revista, além desses requisitos, ele tem uma devolutibilidade limitada. Por que eu estou falando só no efeito devolutivo, né, gente? Porque essa é a regra dos recursos na Justiça do Trabalho. Para que eu tenha efetivamente o suspensivo, eu preciso pedir e deve ser autorizado por aquele que é competente para o julgamento do recurso. Bom, no caso da devolutibilidade do recurso de revista, ela é limitada. Ela é limitada tão somente em matéria de direito, não cabe fatos e provas aqui. A gente só vai discutir direito. Principalmente afronta a Constituição, divergência de súmula, divergência jurisprudencial. E por que ela é limitada, Karina? Porque se no recurso ordinário eu devolvo, inclusive, matéria congente, ou seja, matéria de ordem pública para julgamento, mesmo que eu não tenha impugnado, no recurso de revista, não. No recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho só vai analisar a matéria que eu efetivamente impugnei, que eu estou questionando, né? Não posso esquecer do pré-questionamento, eu tenho que deixar certo, né? O que eu estou questionando, qual é o artigo da Constituição, qual é o artigo de lei federal, né? Eu tenho que mostrar, ministro, e aqui chama ministro mesmo, tá? A própria Constituição também usa o termo ministro. Ministro, é isso que eu quero saber, né? É isso que eu estou discutindo, né? Então, eu tenho que deixar muito certo. Sem fugir muito, mas da decisão também é um acórdão, e desse acórdão, somente se continuar afronta à Constituição, afronta literal ou direto ou literal à Constituição, eu tenho cabimento do recurso extraordinário. E aqui, atenção, se até agora todos os nossos recursos tinham prazo de 8 dias, aqui passa a ser 15 dias para o recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não está na CLT, mas está na Constituição Federal. E aí vai para o STF para o julgamento. Né? Claro que inicialmente passa pelo juízo de admissibilidade, se tiver os requisitos, juízo de admissibilidade positivo vai para o STF, e sabe Deus quando, né? Sabe Deus quando ele vai ser julgado. Ontem eu fiz contra-razões num recurso extraordinário. Não tenho nem ideia. Gente, esses meus processos são de 2011. Não tenho nem ideia de quando vai ser julgado. Né? Mas, enfim, uma hora vai. Eu falo para meus clientes, ó, isso é aposentadoria forçada. Enfim, vai lá para o STF para julgamento. Mas vamos considerar que no nosso exemplo aqui, ocorreu tudo bem. Já foi julgado o nosso recurso extraordinário. E manteve, gente, não teve alteração, manteve lá a nossa sentença de condenação à reclamada. O que vai acontecer? Agora, efetivamente, vai ser a nossa aula, né? Efetivamente, né? Já tem 1 hora que eu tô falando. E aí, o que vai acontecer aqui? Esse processo, ele vai voltar para a área deixa eu mudar aqui. Ele vai voltar lá para a vara do trabalho. Bom, quando ele volta para a vara do trabalho, a primeira coisa que se acontece é o que a gente vai chamar de liquidação. Ah, professora, o que é isso? Bom, esse processo, ele passou tanto pelo teve a sentença, passou pelo TRT, passou pelo TST, e aí ele volta para a vara. Passou às vezes vários anos, igual nesses meus processos, está aí perdurando, respectivamente, aí 9, 10 anos. Quando a gente pensa em liquidação, né? A liquidação, ela constitui uma fase preparatória, ela tem natureza cognitiva, ou seja, de conhecimento, né? Mesmo aquela sentença líquida, né? Geralmente ocorre com sentenças ilíquidas, mas não é o caso da Justiça do Trabalho, que a gente já tem essa sentença líquida. Sentenças líquidas, ou seja, já está com cálculo, já tem um valor determinado. Ou mesmo as sentenças que não foram liquidadas, passa a ter um valor determinado, ela é individualizada, né? A prestação, o objeto que vai ser executado. Aqui depende, né? Depende da natureza da obrigação. Bom, a CLT, por uma opção, inclusive, legislativa, eu tenho uma simplicidade nesse processo. Então, ela inseriu a liquidação no capítulo da execução, está lá a partir do artigo 879, né? E que vai regulamentar. E aí, como que efetivamente acontece, né? Primeiro que a liquidação, ela abrange o artigo vai dizer assim, ela vai abranger todos os cálculos das contribuições previdenciárias, as partes, né, deverão previamente intimadas a apresentar o cálculo, que aqui na Justiça do Trabalho acaba não surtindo esse efeito, porque você tem a contadoria fazendo já essa análise, né? Uma vez elaborada a conta, só um pouquinho, gente. Deixa lá na cozinha. Meu marido indo trabalhar. Estava falando da conta, né? Então, uma vez elaborada a conta pela parte, os órgãos auxiliares, o juiz, o que o juiz vai fazer? Ele procede à intimação, né, da União, quando a gente está falando de verbas aqui que são previdenciárias e tal, para ela se manifestar, se há alguma manifestação. E quando volta esse processo, gente, o que a gente vai ter é uma atualização, né, desse crédito devido, tanto à Previdência quanto à própria parte, tá? Bom, com a liquidação, o juiz ele vai estar apto, né, esse título executivo, a sentença, quanto o título executivo judicial,
ele vai estar apto para ser executado, né? Ele se tornou certo e exigível, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem aí. Então, assim, ó, eu tenho liquidação como fase preparatória, você tem um ou mais atos que vai ser praticados para chegar a isso, seja pelas partes, seja pelo juiz. A finalidade é determinar e atualizar o valor da condenação, individualizar o objeto, né, o que efetivamente é em relação à causa. E aqui, gente, eu também posso, quando necessário, utilizar de alguns meios de prova, tá? Bom, feita a liquidação, né? Feita a liquidação, o que a gente vai ter é o juiz, ele pode, né? O juiz pode, né? Se esses cálculos foram apresentados, seja pelo reclamante ou reclamada, aqui, na verdade, já vem, o juiz, ele vai homologar esse cálculo, tá? Mas antes de homologar, né, cabe às partes se manifestarem, tá bom? O juiz, ele recebe esse cálculo, a atualização do cálculo, e aí, cabe a ele intimar as partes para impugnar estes cálculos, tá? Nas varas do trabalho, né, adotam, assim, por praxe, eu diria, o costume, não notificar o reclamante, entendeu? Né? Que, assim, pode impugnar a conta na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos, uma vez que está garantido o juízo, né? Agora, por alteração no artigo 879, parágrafo 2º, uma vez que foi elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deve abrir prazo, né, prazo comum para as partes de 8 dias para a impugnação. Essa impugnação, ela deve ser fundamentada e com indicação dos itens, valores, objeto de discordância, inclusive, gente, sob pena de preclusão consumativa, né? Trata aqui, quando você abre essa possibilidade, trata de uma providência que tem qual objetivo? O objetivo aqui de prestigiar principalmente o contraditório, tá? Antes dessa homologação. Karina, e se o juiz não homologar se ele homologar esses cálculos e não convocar as partes, né? Antes da homologação, ele convocar as partes, né? Se ele, né? Se ele não fez, você pode fazer em embargos à execução, tá? Agora é o seguinte, se o juiz notificou a parte para impugnar os cálculos antes da homologação e esse não impugnar, ele não vai poder exercer esse direito nos embargos de execução, tá? Porque teve preclusão. Aqui é uma discussão que tem na matéria, e depois eu vou disponibilizar lá no material para vocês, é em relação à prescrição intercorrente. Se o reclamante não apresentar os cálculos, há efetivamente prescrição intercorrente, né? Bom, a gente vai ter prescrição intercorrente depois da reforma na Justiça do Trabalho, prazo de 2 anos, se for declarada, né, ou requerida pela inércia da parte no prazo de 2 anos, né? Então, ela não vai incidir na fase liquidatória, né, gente? Ela pode até incidir na execução em si, né? Você não deu, né, ao juízo a alternativa de busca de bens. Então, há a possibilidade, mas na liquidação não, tá? Bom, feita a liquidação, então,
a gente vai para uma fase que a gente vai ter efetivamente a execução. Feita a liquidação, apresentou-se um cálculo, cabe à parte, né, desse cálculo, né, a necessidade de impugnar algumas situações, e aí é o que a gente vai ter de execução, tá? Então, quando a gente pensa em execução, nada mais é do que a atuação prática da parte, dos órgãos e tudo, que vai garantir um bem-à-vida, resulta uma verificação, né? Então, você busca ali a satisfação efetivamente do crédito. Bom, aqui em termos de na execução, a gente tem alguns princípios que são inerentes a essa execução, então, uma delas, o princípio do credor, primazia do credor, né? Então, aqui se faz no interesse do credor, né? A ideia é que busque-se, né, a execução no interesse do credor, principalmente aqui do reclamante, né? O princípio do meio menos oneroso para o executado, isso aqui vem lá de aplicação subsidiária do CPC, né? Então, quando se tem vários meios, né, de promover a execução, o juiz vai mandar aquele que seja menos gravoso ao executado, tá? Essa é a ideia, assim, que o dano material, mesmo ao executado, ele seja menos gravoso, tá? O princípio do título é que toda execução, ela pressupõe um título, seja ele judicial ou extrajudicial, né? A execução, a gente fala que a execução, ela é nula sem esse título, então, eu preciso efetivamente do título, e no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com o título executivo, que é a sentença, né? Aqui, eu tenho um contraditório, ele é limitado, né? Porque já está constituído no título e deve ser devidamente cumprida. Questão da patrimonialidade, né? Tanto os bens, gente, presente como os futuros, são passíveis de execução, né? Desde que sejam necessários para a efetividade dessa execução, né? A efetividade, ele precisa ser apto, né? Dar a quem tem um direito, na medida que for praticamente possível. Então, tudo aquilo a que tem direito e precisamente aquilo a que tem direito, né? Que essa execução seja efetiva. A utilidade, ou seja, não leva efeito da penhora quando fica evidente, né? Que os produtos de execução dos bens são absorvidos pelo pagamento de custas da execução. Então, quando não encontra bens penhoráveis, né, o oficial, ele vai descrever isso na certidão, vai elaborar uma lista, né, do que ele pode, que vai guarnecer a residência, o estabelecimento, né, para possível penhora. A disponibilidade. O exequente, ele tem o direito de desistir de toda execução ou de alguma medida executiva, tá? Isso está previsto lá no CPC e aqui também, isso no CPC, e aqui eu não posso esquecer dos princípios de irrenunciabilidade do direito trabalhista, da hipossuficiência do trabalhador. Então, o juiz, ele tem que ter um cuidado, né, quando ele vai homologar uma desistência da execução por parte do credor, tá? Então, às vezes, essa desistência do crédito não é tão espontânea assim, se o juiz verificar isso, ele pode deixar de homologar, né? Que mais em termos de princípio? Tem alguns outros princípios que eu vou deixar no nosso material, impulso oficial, e outro que vai acabar orientando vocês. Os pressupostos processuais, né, e as condições da ação, aqui esbarra nos
esbarra naqueles mesmos requisitos que a gente já vem falando, inclusive dos recursos, né? O mérito, né, da execução consiste nessa pretensão mesmo de obrigar o devedor a satisfazer a obrigação do título. Esse título executivo é porque a gente pressupõe, né, a liquidez, a certeza, a exigibilidade, então, no caso aqui da sentença, né? E aí é o seguinte, né? A gente tem os tipos de títulos executivos e tal, mas aqui o nosso ponto aqui é a sentença. Pois bem, dessa sentença, gente, ó, essa liquidez do título e tal, o que a gente vai buscar é a penhora, né? E quando a gente pensa em penhora, a gente traduz aqui no meio coercitivo, né? Da qual se vale, vence essa resistência do devedor inadimplente, né? No pagamento dessa dívida, né? Trata de algo imperioso à lei, né? Indicação de bens à penhora, constrição, né? Então, assim, quando o executado ele não paga essa importância, né, que deve lá, que já é líquida e certa pela liquidação, então a gente atualiza, que foi o que fez, e aí eu tenho a possibilidade aqui, enquanto executado, de nomear bens à penhora, né? Então, e aí, diante disso, o FAIS tem a regra preferencial, que está lá no CPC 835, então eu tenho dinheiro, títulos à dívida, veículo, bem e tal, busca-se. Hoje a gente tem, deixa eu abrir um outro parênteses, né? Tem a mudança do Bacenjude pro, acho que é eu não vou, Cisna, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do programa agora. Ciel. Oi. Ciel. Isso aí. E aí, ele vai abarcar outras possibilidades, além do que a gente tinha com o Bacenjude. Então, ele vai ampliar as possibilidades em relação à execução, tá? Então, dentre os bens e tal, como meio de defesa, a gente já falou um pouquinho na aula passada, né? Uma vez penhorada, ou mesmo por decorrência dos depósitos recursais, cabe à parte embargar a execução. Os embargos à execução, nós falamos deles na aula passada, né? Os embargos à execução, eles é um meio de defesa do executado aqui, e aí ele vai declinar nesses embargos as matérias que estão relacionadas ali à execução. Não mais discussão se cabe ou não, né? Se cabe ou não aquele direito. O direito já é líquido e certo, né? Então, nos embargos aqui, a parte vai questionar, né? Ele pode alegar ilegitimidade de parte, penhora incorreta, excesso de execução, incompetência, mas tudo é ali, ó, bem de família, né? Mas tudo relacionado ali já à parte da execução. O direito já é líquido e certo. Esses embargos, então, eles são julgados pelo próprio juiz ali da causa, né? E uma vez julgados esses embargos, a gente ainda tem a possibilidade do agravo de petição, que a gente também falou de agravo de petição já na nossa última aula, tá? Desse agravo de petição, uma vez julgado, né, o agravo de petição também, aí o agravo de petição ele já é julgado pelo TRT, e, professora, mas não cabe recurso de revista? A possibilidade de recurso de revista que tão somente se teve afronta à Constituição Federal. Se não, ele vai parar ali no agravo de petição. Ainda bem, né, gente? Pois bem, tratando-se de dinheiro, eu tenho um levantamento desse valor, ok, e acabou-se ali esse processo. Se eu não for em dinheiro, se for a penhora de bem móvel ou imóvel, esses bens vão à asta pública, né? Então, eu tenho
a avaliação desses bens e vai à asta pública, ou seja, vai a leilão, né? Então, e aí esse leilão que vai trazer o pagamento. Antes do leilão, cabe à parte a possibilidade de, que a gente chama de adjudicação, né? Então, eu posso adjudicar, ou seja, eu posso ficar com esse bem, né? Eu posso ficar com esse bem, enquanto é exequente, né? E aí, se eu fiquei com esse bem, ok, já é meu e tal. E se não, vai efetivamente à asta pública e aí no leilão eu tenho o recebimento do meu crédito, né? E em vias gerais, né, este é o nosso processo todo de conhecimento e de execução. Gente, já são 7h40, eu tenho que dar pelo menos 10 minutos para descansar minha garganta. Mas antes de sair, antes de finalizar a nossa aula, as outras partes eu vou deixar gravada lá no Siga para vocês, tá? Então, eu vou falar de dissídios coletivos e algumas ações que são inerentes também à Justiça do Trabalho e que tem um rito diferenciado, ok? Eu deixo gravado até sexta-feira. Mas no mais, gente, eu quero aproveitar meus últimos instantes aqui, agradecer a vocês pela paciência, pela consideração, né, de estar aqui comigo, né, seja aqui, seja pelo WhatsApp, seja nas redes sociais, né, muito obrigada, né, muito obrigada mesmo de coração, e eu espero que eu possa, né, em breve, quem sabe a gente se encontra. Daqui uns dias eu estarei em Altaraguaia. Depois do dia 3 de outubro, né, meu sogro e minha sogra moram por aí, minha cunhada. Vou visitar minha petitinha. Deixa eu só abrir o portão, gente. Peraí, só um pouquinho. Desculpa, meu marido saiu. Eu fiquei sozinha, tinha que abrir, né? Para minha diarista, ó. Mas voltando, né? Ó, muito obrigado pela companhia de vocês. Não vou me estender muito na mensagem, porque eu já chorei aqui, então senão eu vou chorar de novo, né? Sou muito emotiva, enfim. Mas muito obrigado mesmo de coração. Espero que a gente não se perca, né? Que pese tenha, né, o nosso contato, vocês assim, tudo escondidinho de mim. Não se perca, né? E se me verem na rua lá em Altaraguaia, né? Podem. Professora, fui seu aluno e tal, eu vou ficar uma satisfação imensa, né? Porque eu tenho meus alunos, ó, no meu coração sempre, mesmo assim à distância, tá? Então, sintam-se à vontade e eu agradeço mesmo de coração, muito, muito, muito obrigada. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com o aprendizado de vocês e a minha mensagem é, ó, você pode ser o que você quiser, né? Apenas creia e faça por onde. Você, né, chega de mimimi, chega de frescura, né? Trabalha duro, porque 70% do que nós somos é trabalho, sabe? Ninguém depende de ninguém não, gente, sabe? E não espere, né, que o outro não tenha obrigação com você. Seu pai, sua mãe não tem obrigação com você, marido não tem obrigação com você, ninguém tem obrigação com aquilo que você quer para você. Corra atrás, faça por você mesmo, né? Independente de seus pais derem oportunidade, seja financeira, agarre isso, aproveite a oportunidade e vai ser aquilo que você quer, né? Então, a gente fica muito preso achando que o outro deve obrigação, a gente não deve, né? Nem a gente deve ao outro. Então, siga o caminho de vocês, brilhem alto, né? E o que vocês fizerem, façam bem feito, porque sempre tem alguém olhando.
né? E nesse olhar pode surgir N oportunidades. E agarrem as oportunidades com vontade, com tesão mesmo, né? E tudo dá certo. E no direito, dinheiro é consequência daquilo que você faz, tá? Dá dinheiro? Dá. Mas é consequência daquilo que você faz com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, tá? Então, além de fazer bem feito, respeite o outro, né? Respeite o outro, porque aqui a gente só está no sentido de servir, né? Nós somos tão somente prestadores de serviço. Então, fica aqui essa minha mensagem, um super beijo da tia Cacá. Muito, muito, muito obrigado, gente. Boa sorte na prova na terça-feira, né? E que não vai dizer muita coisa, mas enfim, acho que é isso. Bom, ó, beijão, gente, boa semana, bom final de semana. E qualquer coisa, estamos nas redes sociais, no WhatsApp, fiquem à vontade, né? E eu sou muito grata por ter tido esse período com vocês. Um super, super, ó, abraço de Uto e fui. Professora, obrigado por tudo, tá? Obrigada, Dá. E um abraço bem forte. Espero que a senhora volte em outra oportunidade, quem sabe em outra disciplina, né? E, assim, quero dizer que eu gostei muito da senhora e espero conhecê-la pessoalmente em breve, né? Tomara! Então, início de outubro eu estarei. Eu devo ir a Santa Rita e ao Paraguaia, por conta meu sogro recentemente teve um AVC, então a gente precisa, mesmo essa questão do Covid, né? A gente precisa visitá-lo e tal. Tá tudo bem com ele, foi mais um susto, assim, algumas coisas, mas a gente precisa estar junto. Eu vou aproveitar, gente, algo que eu não sei se é da turma de vocês e tudo, mas recentemente a mãe da Camila, que faz parte ela faleceu de Covid, então quem tiver acesso a ela, eu passei mensagem para ela e tudo, mas dê um abraço ou mande um conforto meu para ela, tá? E para aqueles também que passaram por tudo, fica aqui o meu desejo de que Papai do Céu os ilumine e conforte. Ok? Gente, fui. Eu tenho 10 minutos para eu dar outra aula. Só que é previdenciário, não tem nada a ver com o processo do trabalho. Então, eu tenho que desligar do processo do trabalho, que é algo que eu amo falar, amo, né? Igual a aula de hoje eu falei no Gogó, eu não tô lendo nada, não fiz nada aqui, né? Porque é uma matéria que está dentro de mim, assim, eu gosto muito de direito do trabalho, processo do trabalho. Então, foi uma satisfação. Gente, fui mesmo, ó. Beijo. Qualquer coisa me achem lá nas redes, né? Martins Carina, lá no Instagram e no WhatsApp. Todo mundo fiquem à vontade. Tchau, gente. Fui. Muito obrigada.